Olá pessoal, aqui é a Gigi da Maternidade Bebê Reborn. Olha só que coisa linda que tá próximo para nascer. Não vejo a hora dessa coisa linda, maravilhosa, fofinha nascer para me dar muito beijo, amor e carinho. E aí, meus caros, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, pra ser bem sincero, isso aqui já não me surpreende nem um pouco, tá? Eu já venho de uma leva de criação de conteúdo onde eu comecei a pegar ali a fatia aonde a coisa começou a ficar bizarra. A gente já vê há alguns anos a tentativa de normalizar certas coisas bizarras, como por exemplo, no guarda-chuva LGBT, quando a gente fala de pessoas trans, por exemplo, o grupo em si tentando normalizar a ideia de que homens engravidam só porque uma mulher biológica se transformou, né, através da transição em homem, de repente, uau, homens engravidam, sendo que biologicamente falando ainda é uma mulher. Ou seja, numa sociedade em que muitas pessoas tentam passar a ideia de que homens engravidam só porque um homem trans, né, que era uma mulher biológica, engravidou, o que é? Né? Pessoas querendo dar à luz a bonecos, né, cara? Bebês reborn. Olha esse outro aqui, cara. Fui chamada de maluca por uma senhora no shopping porque eu estava andando com o Gui. Ah, meu Deus, senta que lá vem história. Bom, eu estava na praça de alimentação esperando a minha mãe pegar o lanche que a gente tinha comprado. Como eu tava com o Gui, falei, mãe, como eu tô com o Gui, eu vou ficar sentadinha ali de boa enquanto você pega o lanche. Tava ela e minha tia, até aí tudo bem. Eu estou sentada, só que acontece, eu sentei, gente, em frente à escada rolante. Então, eu tava sentada, todo mundo que descia já dava de cara comigo e com o Gui. Até aí tudo bem. Tiveram algumas pessoas que pararam, perguntaram, nossa, que lindo. E aí eu falava, ah, é um bebê reborn. A pessoa já queria ver, queria entender. Eu já entregava meu cartão, cartão da artista, já faço aquela divulgação, vocês sabem que eu gosto. E tudo bem. Só que aí, duas senhoras passaram. Eu vi que elas ficaram olhando, mas elas não me perguntaram nada. E eu deixei pra lá, né? De repente elas passaram de novo. Eu falei, elas vão perguntar. Elas vão perguntar. Eu vou só esperar. Volta elas de novo, olha pra mim e fala, não me diga que isso é uma boneca. Aí eu falei, na verdade, o nome é bebê reborn, né? São bonecas realistas, todo feito à mão, cabelo implantado fio a fio. E eu toda simpaticona, falando como funcionava. E ela simplesmente virou pra mim e falou, mas isso é coisa de gente certa? Aí eu, como assim coisa de gente certa? Não entendi. Isso é coisa de gente que tá bem? Você tá bem? Você não tá precisando de ajuda psicológica, não? Falei, mas por que ajuda psicológica? Me explica. Falei, a senhora é psicóloga? A senhora tá me indicando um profissional? A senhora é psicóloga? Ai, mas nossa, uma adulta com uma boneca andando no shopping. Falei, qual o problema? Qual o problema? Nossa, mas você tem filho de verdade? Você tá colocando toda a sua... Como foi que ela falou, gente? Você tá colocando todo o seu sonho em cima de uma boneca? Nem me conhece, não sabe de onde eu vim, não sabe pra onde eu vou. Já veio colocando... Não, e eu virei pra ela e falei, senhora, deixa eu falar uma coisa pra senhora, eu sou colecionadora de bonecas, eu sou uma adulta que gosto de bonecas, e eu saio com a minha boneca, com o meu bebê reborn, porque eu posso, eu acho que eu posso, né, não é proibido, não tá escrito em lugar nenhum aqui que é proibido, e eu acho que a senhora tá sendo muito evasiva, eu não gosto de ser mal educada, mas me desculpa, a senhora tá pedindo, e ela virou pra mim e falou, isso é coisa de gente maluca, e saiu andando. Gente, as pessoas, elas estão chegando num patamar que não é possível de se acreditar. E eu nunca me imaginava passando por uma situação assim tão cara a cara e ainda de uma senhora. Sinceramente, não tá fácil ser colecionadora reborn. Sabe o que é pior de tudo nessa história? Isso tá virando até lei aqui no estado do Rio de Janeiro, cara. Ô, Rio de Janeiro. Eu já falei e repito, irmão, o Rio de Janeiro não nos decepciona em nos decepcionar. Eu vou ler pra vocês, mas primeiro vamos fazer uma reformulação. Eu, sinceramente, não vejo nenhum problema na mulher ser colecionadora de bonecas, entendeu, cara? Vamos lá, homens gostam de colecionar diversos itens. Tem homens que colecionam bonecos, revistas, discos de vinil. As pessoas colecionam de tudo, cara. Não tem nenhum problema em si com essa questão de colecionar boneca, né, cara? Só que o que acontece? A gente já vem um tempo notando que a sociedade está mudando. A gente também vem notando que essa mesma sociedade que está mudando está sofrendo uma queda na taxa de natalidade. Atualmente o Brasil é 1,75 filho por mulher.
Ou seja, uma mulher sozinha, na média, não está tendo 2 filhos. Isso, inclusive, é uma das causas do desequilíbrio da pirâmide que é o INSS. A gente não está repondo, né, a futura mão de obra desse país. A gente vê atualmente uma crescente de pessoas adotando, né, animais como filhos. A gente tem visto uma sociedade que está tentando normalizar todo tipo de paternidade, né? A gente vem até leis aí querendo que haja pensão para cachorro, ou seja, a nossa sociedade já não está normal. Se fossem em parâmetros antigos, por exemplo, numa sociedade que a mulher estivesse tendo 2, 3 filhos, em que a gente não tivesse esse monte de coisa bizarra, tipo gente se auto-intitulando pai e mãe de pet, pai e mãe de planta, pai e mãe disso, daquilo, a gente não veria isso necessariamente com o olhar que a gente está vendo. É óbvio que, no caso, a senhorinha, sendo uma mulher mais da velha guarda, onde as mulheres de fato só saíam na rua com crianças, né, seus filhos, e não com bonecos, mulheres adultas, é óbvio que ela vai se estarrecer. Mas, falando de sociedade moderna, se fosse uma sociedade que estivesse nesse parâmetro que eu acabei de falar, não teria necessariamente um problema, irmão. É um mercado, as pessoas gostam de colecionar, elas querem ter um lifestyle, por exemplo. Tem um outro vídeo que eu não vou trazer aqui, as mulheres fazendo um encontro no Ibirapuera de bebês reborn. Só que a questão é que quando você olha o que o feminismo fez com a sociedade, em que, vamos lá, as mulheres elas têm aversão à maternidade de fato com filhos, né? Eu falo as mulheres não todas, tá? Mas as que são mais, enfim, que se identificam mais com a cartilha. Tanto receio e aversão à maternidade que é óbvio que esse grupo é justamente o mesmo grupo que defende o aborto, por exemplo. Entendeu, cara? Então a gente entende o desequilíbrio que está na sociedade. E é óbvio que a gente também não descarta nem um pouco a possibilidade de que muitas delas vão usar esse tipo de artifício para poder preencher vazios emocionais da não maternidade. Em sociedade, vocês vão conhecer mulheres que não têm filhos e que adorariam ter tido, assim como mulheres que não tiveram e não querem. Entendeu? Só que a partir do momento em que a gente vê esse cenário e essa crescente, a gente fala assim, não será que está acontecendo justamente esse efeito, né, das pessoas quererem projetar a biologia, no caso mulheres, né, tentando projetar a biologia gritando para ter um filho e um boneco, porque não querem ter, ou porque não podem mais ter, ou porque a ideologia convenceu de que ter filho é uma opressão machista, uma opressão patriarcal, que a mulher tem que ser livre para trabalhar e prosperar como os homens o fazem, o que não é nem um pouco errado, não tem nenhum problema, mas de forma evasiva, né, dando vazão a esse desejo, estão de repente colocando, né, afetos em bonecos, assim como já colocam em cachorros e plantas, com o cachorro pelo menos com a desculpa de que é uma vida. Cara, olha só que bizarrice, irmão. Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprova Dia da Cegonha Reborn no calendário oficial. Que isso? No calendário oficial, mano. Proposta aprovada pelos vereadores prevê que a data seja comemorada anualmente no dia 4 de setembro. A Câmara Municipal do Rio aprovou nessa quarta-feira, dia 7. Já faz uns dias aí, mano. Ó. Dia da Cegonha Reborn, no calendário oficial da cidade. O projeto de lei, aprovado em segunda votação, e agora aguarda a sanção de Eduardo Paes. O PL é de autoria de... Mano, sempre essa desgraça de partido, mano. Sempre esse partido do Satanás, MDB. Se não fosse isso, era a desgraça do PT, mano. Sempre esses partidos de centrão ou de esquerda, né, cara? Ele propôs que a data seja comemorada anualmente no dia 4 de setembro. O parlamentar justifica. Olha a justificativa desse Satanás, mano. O nascimento de um bebê é um momento singular na vida de uma mulher. E não é diferente para as mamães reborn. Ai, mano. Porém, os seus filhos são enviados por cegonhas, sendo esse o nome conferido às artesãs que customizam bonecas para parecerem como bebês reais. O que, normalmente, eu não acho nenhum problema que haja algum tipo de atenção, né, em torno dessas artistas, porque isso aqui é arte total. Mano. Fazer um boneco parecer real é de uma habilidade absurda, entendeu? Só que transformar isso aqui num calendário, irmão, pra mim, isso aqui tem cara total de distorção de agenda política. O tempo vai dizer. O vereador destacou ainda que os bebês reborn são utilizados também para auxiliar no tratamento psicológico em casos de lutos e traumas. E nesse ponto é interessante, por exemplo, lutos e traumas. Vamos supor, cara, vocês já foram em velório e posteriormente em enterro, vocês darem uma andadinha pro cemitério, vocês vão ver, cara, muitos túmulos e gavetinhas com fotos de bebês, com fotos de criancinhas pequenas e tal. Muita gavetinha com fotos de criança. Então, de repente, a gente pensa que essas mães entram em lutos eternos porque perderam um bebezinho e gerou um trauma e, de repente, elas, projetem, né, cara? Eu ainda acho que a melhor forma é lidar isso psicologicamente, né, tratando com um profissional, né? Não viver a vida projetando o próprio filho num bebê. Entendeu? Mas a gente ainda vê alguma legitimidade, entendeu? O problema que eu vejo nisso tudo é quando a gente para analisar
que a gente vê atualmente numa pegada completamente progressista, com as mulheres sendo desencorajadas totalmente a terem filhos, o que está jogando a natalidade lá embaixo. O Japão é um excelente exemplo do que está acontecendo. Eles já estão aí, mano, na iminência de uma insustentabilidade na questão dos benefícios sociais de aposentadoria. O Brasil está indo pelo mesmo caminho. A gente já tem esse problema absurdo do que está acontecendo no INSS. E quando a gente vê esse tipo de coisa, me parece que, tipo assim, é igual, por exemplo, criar lei para pensão para cachorro. Por exemplo, fomentar na sociedade esse tipo de sentimento enfim, de trocar filhos por cães, plantas e bonecos. Vocês entendem a minha linha de raciocínio? Então, dar um feriado às artesãs de bebês reborn, o que por si só não vejo necessariamente um problema, mas o simbolismo que tem tudo por detrás, pra mim, isso cheira a uma coisa política progressista que pra mim é um problema, entendeu? Os bebês realistas estão ganhando cada vez mais espaço, pois tornaram-se uma febre mundial, surpreendendo ainda o fato de que no mundo dos bebês reborn existe até maternidade e parto. Como assim parto, mano? Há ainda relatos de casos em que são utilizados eles como terapia. Não, até que beleza. Por psicólogos para o restabelecimento de lutos e outros traumas. Diz trecho do projeto de lei. Inclusive, eu até ouvi dizer que teve uma mulher que foi na UPA. Se foi na UPA, alguma coisa assim. E queria atendimento para o seu bebê reborn. Tive que levar meu bebê reborn no hospital às pressas. Hoje foi um dia dos mais corridos e assustadores pra mim. Tudo começou quando percebi que o Bento não estava muito bem. Então já peguei a bolsa dele e arrumei com tudo que a gente poderia precisar no hospital às pressas e chamei o Uber. Já tava indo esquecer do principal, né, gente? A documentação dele, mas a minha mãe me lembrou. Mas já chegando no hospital, a médica mediu a febre dele e não estava muito legal. Nessa hora eu já tava desesperada, gente, mas a enfermeira super atenciosa me acalmou. E pesou ele também, pra conferir tudo certinho, né, gente? E quanto de medicação ele deveria tomar. Deu a medicação pra ele, eu acabei não gravando, porque ele chorou muito e eu fiquei com muita dó. Ele teve que ficar nesse bercinho aqui pra ver se a medicação fazia efeito, ou então dava algo pior, né? Aproveitei que eu já tinha tirado o leite em casa e já fui dar pra ele antes que perdesse, né? O remédio dá um pouquinho de sono, então ele tava caído de sono. Ele resmungou um pouquinho, então eu peguei ele no colo. E só foi pegar ele no colo, a médica já veio e deu alta pra gente. Comenta aqui, cara, porque realmente é um absurdo, mano. É uma loucura. Essa sociedade tá doente pra cacete. As pessoas estão tratando o cachorro como se fosse filho, comprando roupinha, comprando um carrinho de bebê, levando pra passear, se auto-intitulando pai de pet, agora também querem pensão pra cachorro. Cara, são cachorros, mano. Cães, são animais. Entendeu? Mesma coisa com planta. É mato. É uma coisa afetiva, eu entendo. Mas, cara, somente um filho humano pode preencher o lugar de um filho humano. Mas essa é só a minha opinião, meus caros. Eu vou ficando por aqui. Fiquem todos na mais perfeita ordem, tudo numa santa paz. Já dizia o Tuquinho e o nosso eterno poeta Vinícius de Moraes. Eu fui.